Já estamos energizados aqui no podcast Microfone Imperativo. Seja muito bem-vindo. Eu sou Alzi Alves, serei o seu host nesse bate-papo. Hoje eu estou aqui com um cara extremamente especial. Não que os outros não forem especiais, todos moram no meu coração. Mas eu estou com Daniel HDR, um cara que ele é podcaster, que ele é desenhista, que ele é um grande pai, vai falar um pouquinho também da família dele. E também a história dele como um dos artistas que tem o nome gravado, invadindo o mercado norte-americano, levando toda essa credibilidade dos brasileiros para a indústria e que isso reverberou para trazer essa oportunidade para outros brasileiros que hoje estão na indústria. Então, você que está por aí já sabe, já dá aquele like, já se inscreve. Você que está no Spotify, não se esqueça, vem aqui para o YouTube. Você vai ver o meu amigo e conhecer esse artista quando você estiver nos eventos. Você vai dizer, cara, eu quero pegar uma arte, eu quero conversar com esse cara, porque ele não é só artista, ele é professor. Olha, aguarde essa conversa. Venha para cá, venha também aqui para o YouTube, já se inscreve, dá aquele like. E você que está por aí já sabe, hein? Já começa a agilizar aí, fazer esses compartilhamentos. E também quero lembrar para você o nosso apoiador dos episódios, que é a Kabum e a Ruion. Então está aqui em cima da mesa, já ilustrando aqui para que você possa ver os equipamentos e que já mostrou aqui, já mostrou geral, Chianca. Então mostra aí, geral. Seja bem-vindo, HDR, meu amigo E de aí, longa meu data, velho? um artista incrível, que tem uma jornada linda e que a sua paixão por quadrinhos, ela se retrata em cada coisa que você faz. E eu sou um cara que sempre acompanhei o teu canal. Você é uma enciclopédia, cara. Você não é só um professor, você é uma enciclopédia. É muito tempo consumindo isso, né, cara? Cara, não, eu acho maravilhoso quando tu faz aqueles shorts. A gente vai falar sobre isso, do que tu faz como... Você é um comunicador, você não é só um artista de quadrinhos, você é um comunicador. Para quem tá chegando agora, quem é o Daniel HDR? Antes de eu me descrever, eu queria dizer que o Alzir se vendeu ao MesaCast, né? Eu que sou uma cria também dos podcasts de conferência digital, de só áudio, né? O Alzir se vendeu aos MesaCast, mas tá bonitinho, tá muito bem bacana. Espero que a acústica esteja boa também. Obrigado. E desculpem minha voz de Munra, eu tô pós-evento, né? Então eu vou falar meio bossa nova. Espero que na hora da edição eles dêem um ganho no áudio aí, né? Eu prometo não dar gritos nem nada. Bom, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tu sabe bem. Trabalho com quadrinhos profissionalmente há bastante tempo. Comecei a fazer de forma independente com os meus 13, 14 anos. Nessa mesma idade aí eu fiz o meu primeiro fanzine, o chamado Novo RAF, ou New RAF. Nesse período também, meu contato com autores profissionais, ele se intensificou, tanto que 2 conterrâneos aqui, né, de João Pessoa, se tornaram meus amigos nesse período, tiveram muita paciência com aquele moleque escrevendo, né, escrevendo cartas, não era e-mail, não era WhatsApp. Exato. Um deles era o Emir Ribeiro, criador da Velta, do Homem de Preto, e o outro era o Deodato Taumaturgo Borges Filho, né, que para as outras pessoas é conhecido como Mike Deodato. E esses 2 caras, junto com o Mozart Couto, o Watson Portela, entre outros autores que tinham um nível muito bom para estarem publicando em fanzines, foram minhas primeiras fontes de informação, assim, com desenho. Daí eu comecei a trabalhar em revistas menores no mercado brasileiro, de mais variadas linhas, e beirando os 20 anos foi que eu comecei a mandar amostras para o mercado americano. De lá para cá houve formação em publicidade e propaganda, houve trabalho com ilustração para jornal, e sempre querendo ser um autor de quadrinhos. E aí com o mercado norte-americano a coisa se intensificou de um jeito que eu não parei mais. E desses 13, 14 anos, estou eu com 50 anos agora, trabalhando, tendo uma escola no Rio Grande do Sul. Já a escola essa completou 25 anos esse ano. É uma escola de arte, né? E trabalhando com uma coisa que eu amo desde criança. Além do fato de que
a jornada até o presente momento sempre me ensina, mas me ensinou muita coisa. Eu precisei ter jogo de cintura para não desistir, né? Como passei pela síndrome do impostor, passei por, vamos publicar e divulgar teu trabalho e não paga um tostão. Passei pelas ideias que eu achava que eram incríveis e não renderam nada e fiquei no prejuízo. E aí você começa a se tornar um profissional mais versátil e com jogo de cintura para aprender os momentos certos, para atuar no teu trabalho. E evoluir também, né? Não parei numa década, não parei num período. Sou um cara que eu tenho as minhas preferências estéticas de quadrinhos, de ilustração, de pintura, mas se eu precisar ter uma sintonia contemporânea, e isso é muito importante no nosso meio, né? Eu estou antenado. Não vou achar que o meu estilo é uma licença para não olhar para os lados e ver o que está acontecendo na indústria, no próprio processo criativo e tudo mais. Mas é por isso que eu vejo você como um grande professor nessa área. E como eu abri aqui elogiando os seus conhecimentos, é porque eu aprendo também com você quando eu assisto uma coisa tua, e coisas que eu não sabia. Acompanho suas entrevistas, sempre adorei os seus conteúdos. Uma das coisas que eu sempre prestei muita atenção é a tua história, do teu amor pelo quadrinho, do que veio do teu pai. Isso é verdade. Cara, é emocionante. Eu já assisti episódios emocionantes tu falando sobre isso. E além disso, cara, eu vejo que você é um filho também incrível para sua mãe, né? Que é uma jornada linda. Ser filho único tem disso, né? Não que as pessoas que não sejam filhas únicas, né? Não se entreguem de coração. Mas você, por vários momentos, você precisa ser forte por várias pessoas, né? Sim. E no meu caso, sou forte muito pela minha mãe, em vários momentos. Daniel, eu sei as histórias, eu vou ter que perguntar às vezes como se eu não soubesse, tá? Sim. Que é o natural, né, da gente estar fazendo um podcast. Eu prometo que eu não vou fingir do tipo assim, olhar pra ele com uma cara tipo assim. O que você tá falando de novo? Quer que eu repita isso? Né? Mas, cara, teu pai, ele tinha essa paixão pelo quadrinho também? Ele tinha a ponto de ser um colecionador, né? Porque muitas vezes a pessoa, falando em década de... Meu pai, se tivesse vivo hoje, ele, com certeza, ele estaria com mais de 100 anos, né? Porque meu pai, ele era bem mais velho que a minha mãe, não muito mais velho, mas ele era um colecionador de quadrinhos. Ele pegou a geração da Ebal ali na metade e o início da RGE, né? Com o Roberto Marinho trazendo Fantasma, Mandrake, Flash Gordon, esses personagens da King Features. Né? Meu pai, ele sempre gostou de desenhar, ele trabalhou muito com ilustração publicitária e ele, no momento que ele se casou com a minha mãe, ele teve que fazer uma escolha profissional, porque o mercado profissional era muito de publicidade, né? Ilustração publicitária era muito flutuante, ele não estava pegando empregos em agências de propaganda. Então ele fez um concurso público lá no Rio Grande do Sul e ele entrou na Companhia Estadual de Energia Elétrica. E aí na Companhia Estadual de Energia Elétrica ele se tornou desenhista técnico. Ele já tinha um tecnólogo, né? Trabalhava muito com edificação, plantas de edificação, né? Projeto de casa, indo entre a engenharia e a arquitetura, né? E na CE, né, ele fez muitos projetos de redes elétricas lá para o estado, né? Tem algumas plantas elétricas que estão ativas até hoje. Hoje em dia, a companhia foi comprada pela maldita Equatorial. E, desculpa, mas eu tenho minhas opiniões políticas nesse respeito. E eles mantêm as plantas em atividade até hoje. As plantas que alimentam grandes municípios lá da cidade e a própria Porto Alegre. E ele, mesmo com o trabalho de desenhista técnico, ele fazia cartoons para o jornal do departamento pessoal da CE. Era um jornal interno que tinha as piadinhas dos funcionários, comunicados internos, e ele fazia um cartunzinho que outro. Tanto que eu tenho uma das últimas artes originais
ele nesse período, né, que ele fez pro jornal, que eu tenho uma das coisas que me restaram, né, é uma arte dele para esse jornalzinho aí. E sempre quis fazer quadrinhos, imagino eu. E eu digo imagino porque eu não tive uma adolescência com meu pai, né? Meu pai morreu muito jovem e eu era muito pequeno. Eu tinha 6 para 7 anos e o meu pai tinha 42. Então, a coleção de quadrinhos dele, aqueles interesses por desenho que ele já fazia em casa, ficaram comigo, né? E isso me serviu fomentou desde a da infância a afinidade com isso. Tu acha que ah, toda vez que tu olha para um quadrinho, isso é uma percepção minha, do que eu posso deduzir, me corrija se eu estiver errado. E tudo que tu faz com quadrinho, esse teu amor, tua paixão, tua imersão de conhecimento, tu tá vendo ele ali? Porque quando toda vez que tu falou sobre ele, me deu uma sensação que é como tu estivesse completando a história dele. Eu já passei por isso. Eu já tive essa impressão de que eu estava vivendo o sonho dele. Hoje, homem feito, eu sei que não. Porque talvez eu tivesse feito escolhas diferentes se ele tivesse do meu lado, me vendo ser um autor de quadrinhos, e consequentemente, talvez aí sim tendo a influência dele, né, direta ou indireta. Acho que hoje em dia eu percebo, né, que talvez as minhas primeiras escolhas profissionais, e tem algumas que são bem tem um pin, né? Tem um alfinete gravado assim para eu uso até como argumentação, né? Junto a meus alunos e em entrevistas, algumas desses momentos são bem claros para mim de que foram escolhas influenciadas por experiências que meu pai teve. Porém, já tendo mais de 35 anos de carreira, eu te digo que boa parte do meu histórico já ultrapassou isso. Quer dizer, eu já poderia ter feito outras escolhas. Talvez, se eu tivesse muita influência por ele, talvez eu tivesse enveredado por cartoon, talvez eu fosse uma pessoa adepta das tiras, mas a própria inserção do meu trabalho na indústria dos comics fez com que a minha afinidade com quadrinhos de aventura, o super-herói, de ficção, fossem muito mais intensas do que a leitura dele dentro desse segmento, né? Então, anteriormente eu cheguei a ter essa será que eu não estou vivendo o sonho do meu pai? Será que eu não estou querendo trabalhar com isso porque ele não quis? Mas eu percebo que, talvez para as pessoas que ouvem esse histórico, tu mesmo exemplificou, isso pareça muito inerente. Assim. Mas não Mas que não isso é. seja ruim. Não, pelo contrário, Não não é? falo isso porque eu acho assim, você deve ter ouvido muita coisa dele na arte, Se eu sabe? ouvir, eu não me lembro muito. Mas pois é, mas isso fica às vezes dentro, sabe? E você pode olhar para tudo que ele deixou, as coisas que ele, como você tem essa tirinha e tal, e isso traz ele do teu lado. Pois sabe? Eu acho isso. Eu ouvi provavelmente algumas coisas, mas muitas delas eu não devo me lembrar, porque, como eu relatei, eu tinha 6 para 7 anos, eu não era tão velho para conseguir memorizar tantas coisas. Algumas delas ficaram muito fortes, né? Da gente vendo séries japonesas de Ultraman, Spectreman, Robô Gigante, a gente olhando Jornada nas Estrelas, ele via também o Wild Wild West, que era uma série que reprisava no Brasil. Os gibis que ele comprava no fim de semana, ele me trazia a Turma do Lambi Lambi, do Daniel Zulay, Turma da Mônica, e alguns quadrinhos da Ebal, super-herói, né? Quando eu comecei a mostrar interesse. Aí eu queria ver com ele Super Amigos, ele até via um pouquinho comigo.
Os heróis da Hanna-Barbera também, Space Ghost, Homem-Pássaro, Mike Thor, os Herculoides. Esses momentos de lazer com ele, eles estão presentes Estão ali, né? Primeira coisa que eu desenhei também, que eram os bonequinhos da Gulliver, que eu amo. Quem é vintage como nós vai lembrar desses bonecos. Daquele Hulk assim. Exatamente. Eu tenho eles todos, né? Finalmente eu completei todos. Todos de vinil. Todos. E ainda eu tenho alguns dos de plástico. E eu tenho um balde de umas reedições que tiveram nos anos 80 para 90, que foi tipo assim, a Rapa no Tacho da Gulliver. Consegui salvar, e quando a aluna vai lá no estúdio, eu deixo ela brincar. Então é muito engraçado ver ela pegando também, tacinho, namoro, parece que tá jogando vôlei, fazendo eles brigar. Assim. Qual crossover Marvel desse antes, né? Precoce. E aí, voltando, as primeiras coisas, eu tentando desenhar o surfista prateado, e meu pai mostrando. E tinha também lá o surfista. E eu tenho lá também. E aí ele mostrando, não, é assim, um braço faz assim. Que lembrança boa, velho. E essas lembranças eu tenho. Assim como eu tenho uma de uma vez que eu estava brincando no chão, desenhando, e eu falei pro meu pai estava sentado na poltrona vendo TV, e eu falei que eu queria ser desenhista como ele, daí ele tinha dito para mim que eu podia ser o que eu quisesse, desde que eu gostasse. Que as pessoas iam ver que o trabalho era bom, e eu ia gostar. E aí me deu um gatilho nisso, porque quando o Jorge Pérez esteve no Brasil em 2013, eu já conhecia ele, de experiências anteriores, e eu mediei um painel com ele na FIC. Uhum. Inclusive, a gente se conheceu pessoalmente no FIC. Mas foi de 2007? A gente se conheceu... Foi 2007? Não, foi 2009, não? FIC 2011. 2011. A gente tem uma foto muito bonita aí, você se abraçando, que o nível bateu na hora. A gente se conheceu pessoalmente naquele 2011. Eu lembro. E aí, em 2013, teve o FIC com a presença do Pérez, e eu mediei o painel, a tradução do Érico Assis, inclusive. E aí eu perguntei para ele, né, como é que ele conseguia ter um ânimo, às vezes para desenhar painéis tão complexos, né, que isso era uma coisa estafante muitas vezes, né? E ele disse, com algumas palavras diferentes, a mesma coisa que meu pai disse. E eu comecei a chorar na frente dele. Foi mesmo? Eu não vi. Está registrado em vídeo, tá no meu canal. Eu quero assistir. E eu falei assim, perguntei isso para ele, e o Pérez disse que quando você põe amor no seu trabalho, as pessoas percebem e elas vão notar essa autenticidade, você vai gostar. Então foi a mesma coisa. Então eu ter um dos meus pais artísticos falando isso para mim e conectando meu pai, eu virei uma criança de novo. E eu comecei a chorar. Fui discreto, mas as pessoas perceberam. Tanto que o Joe depois comentou assim, do jeitão dele, né, no painel da DC, eu estava sendo anunciado junto com meus outros colegas, assim, Daniel, você chorou no painel do Pérez? E eu falei, chorei mesmo, cara. Daí eu contei a história, né, e aí se tornou público. Essas coisas, elas ajudam, às vezes, elas põem aquela brasinha a mais, então, elas não foram definidoras, mas elas são muito importantes para momentos que você fica pensando, nossa, eu tô cansado, nossa, esse projeto vai ser difícil, que desafio é esse que tem pela frente? E aí me coloca, de certa maneira, num momento de que eu tô com idade, que eu podia estar fazendo muitas outras coisas, ter largado os quadrinhos, e eu faço com afinco, porque eu lembro da paixão que eu tenho. E que as pessoas percebem, talvez quando eu falo sobre, vem no meu trabalho, então acaba tudo se conectando, é muito louco isso. Só que há momentos que você não escolhe, mas quando você passa por eles, você não tem como fugir, e não deve fugir, porque eles são um abraço quentinho e fofinho, que nem eu falo pra minha filha, assim, aquele abraço quentinho e fofinho, né? Que é muito real, né, cara? É muito real. Eu imagino que deve ter sido quase você vendo aquela situação no passado e não tinha como se conter. Tem coisa que realmente não tem como conter. Não tem. É uma coisa... E é uma coisa... quando você se torna um homem, e no meu caso, meu papel pai e filho, né? Quando eu me tornei pai, eu percebi
que você tem que ser suave. Porque eu poderia ser aquele pai que quer que o filho seja jogador de futebol, que quer que o filho seja desenhista, que quer que o filho seja o que ele faz. Eu tô de boas. Quando eu tenho os momentos de interação com minha filha dentro desse segmento, eles são a coisa mais doce e saudável do mundo, assim. E aí eu simplesmente deixo acontecer. E aí parece que eles escorrem pela mão, assim como grão de areia, mas a gente sabe que eles são tão gostosos que eles ficam no coração, na lembrança da gente. E aí tu é agraciado com outros momentos. E essas coisas são sempre muito gostosas. Como esse que eu falei dela brincando com os bonecos. Ela tá na minha frente ali, vamos dizer assim, é o meu legado real, né? Além do artístico, é o legado real. E eu vendo ela fazendo uma coisinha que eu fazia. Ou então, agora no evento, no Imagine Land, eu tava fazendo um sketch do Wolverine, no sketchbook do rapaz, e ela pegou 2 lápis e começou a fazer onde tava a barba. Eu vi. E a Amanda gravou, postou, e até uma piada ali, é a aluna que faz, não é o Daniel. Eu só fiquei assim do tipo, olha só, tá no lugar certinho, onde ela tá riscando. E é muito louco essas coisas, elas acontecem e a vida é assim, né? Cara, não, como tu falou tanta coisa aqui que chega, eu tô assim, com a minha cabeça a mil, mas eu vou voltar algumas coisas e ir pra frente e ir pra trás, Até é que é bom, muito porque a gente bom. acaba divagando. Ir pra frente e pra trás, porque não, você tá numa linha perfeita, eu tô assim. Eu acho que é um papo que a gente tá tendo hoje, que a gente nunca teve em todos esses Pode anos. crer, pode crer. Nunca teve. Eu Pode nunca. crer. O pessoal vê a gente nas redes sociais, às vezes as pessoas podem até idealizar que a gente se encontra assim direto, né? Não tem noção de geografia, não tem noção de evento, como é a loucura assim da questão dos eventos, que você chega a dar um abraço naquela pessoa, bate aquela foto só para matar a saudade. Uma correria de evento. Às vezes que eu vi você, vi a Nívia, foram sempre correndo, sempre correndo. Acho que a única vez que a gente conseguiu ainda ter um momento mais tranquilo foi aquela vez que tu fez o evento, em Sim. 2014, né? Vocês me receberam a Amanda, e aí tava o Barros também. A gente conseguiu passear. Foi, deu uma E volta. mesmo assim a gente ficou falando de trabalho. Tava eu, você, Ed Barrows, o Ricardo Jaime e José Isso. Luiz. O Zé Luiz, Zé Luiz. exatamente. A Amanda vendia coisa da Mary Kay, né? E aí ela pegou e fez uma mini convenção dentro do hotel com todas as esposas vendendo coisa da Mary Kay. Ai, Jesus. Mas ela é muito empreendedora, cara. Ela é muito empreendedora. E ela não se vê assim. Engraçado. Ela não se vê assim. Síndrome do impostor? Olha Eu já aí. falei isso pra ela. Eu já falei Cara, isso pra ela. mas assim, a Amanda, ela é uma gentileza em pessoa, ela tem um jeito assim que ela vem e tal, ela carismático, sabe? Bem nessa carisma dentro dela, assim, que eu acho que casa muito bem com a tua dinâmica, né? Acho que é por isso que a gente casou também. E Casou com outros. E eu digo assim, disponível, eles casarem e nascer um mangazinho, uma coisa mais linda. Ela é linda, cara. Eu tenho que segurar a onda, porque senão esse podcast vai virar um podcast sobre a aluna. Mas realmente, foi o meu melhor projeto autoral. Meu melhor projeto autoral. Sim. Action figure customizada, unidade única, interage, perfeita. É isso aí. Eu vou puxar para a síndrome do impostor, porque eu sei que muita gente que é seu aluno, tanto virtual, online, como os meus alunos de outras escolas, alunos, né? Muitas vezes até eu já passei por isso também, nas atividades que eu faço. Sempre às vezes acontece a gente se bater, porque as pessoas não têm noção que a gente vem de uma geração de escassez e de desafio e aprender, sabe, da maneira mais dura às vezes possível, de qualquer jeito. De qualquer jeito. E os meus amigos que vêm para cá, que são da minha geração, eu entendo tanto que eu sinto. Remete coisas para mim, conversas, e acho isso maravilhoso. Daniel, quando você começa a ter as suas oportunidades, por que tu sentiu essa sensação da síndrome do impostor? Porque havia um método de produção ali
nos anos 90, que é notório, e tu tinha que meio que emular o traço de pessoas, né? E nisso você também teve, né, entrando nesse mercado, muitas vezes tendo uma oportunidade única ou uma oportunidade passageira, pessoas que, na verdade, elas estavam tentando ser o que não eram, né? E eu falo isso sem ofender ninguém, mas se tu tinha pessoas ali que eram pintores incríveis, mas estavam recebendo por dólar para desenhar uma página de dois caras veiudos, cheios de músculo, sabe? Dando porrada um no outro, rangendo os dentes, com erros de proporção absurdos, assim. E isso na cabeça deles, talvez, né, funcione desse modo, e na minha cabeça, analisando isso, eu tava, minhas primeiras oportunidades ao trabalhar, eu tava desenhando um estilo que não era o meu estilo, né? E eu poderia entrar no fluxo e pensar, não, é prazeroso, é bacana, é empolgante, empolgante é o que eu tô vendo, né, sendo publicado, e eu preciso entrar nessa vibe. Mas quando você olha um distanciamento, né, você percebe assim que não é você. E se você se beneficia muitas vezes desse histórico profissional, é importante você dizer que passou por X, Y e Z títulos. Mas se tu for olhar mesmo com profundidade, é como se tu não tivesse, porque não é 100% você. E eu acho que a minha síndrome do impostor vem muito daí, nesse momento, sabe? Eu tava ali recebendo, tava fazendo algumas coisas, mas não tinham a ver com o meu traço. Podiam ter a temática de quadrinho que eu gostava, mas não era o meu traço. Mas é uma requisição profissional que me foi colocada na época e eu optei por segui-la. Quando houve meio que uma virada de chave ali digamos, na segunda metade dos anos 2000, né? E o próprio mercado mudou muito, né, dos comics, e os autores que tinham algo a oferecer esteticamente, mesmo que fosse referente a alguma coisa prévia publicada, referente no sentido estético, mas não emulando 100%. Eu percebi que houve daí uma janela para eu poder evoluir artisticamente na minha própria produção, e eu percebi novos artistas surgindo nesse momento, né? Foi quando eu diria que eu botei a última pá de cal sobre essa síndrome, né? E eu não passei por tanto tempo sentindo ela, mas eu acho que foi uma das coisas que me fez distanciar dos comics na segunda metade dos anos 90, porque foi quando eu abracei o mangá, foi quando eu trabalhei com o gibi do Mega Man para editoras brasileiras, porque o mercado americano era aquela seiva dos anos 90, todas as pessoas, tudo estilizado, dos quadrinhos fúteis, tu tinha uma flor e outra no meio do lixo, sabe? E isso me irritava muito, porque eu queria fazer coisas diferentes, e eu acabava voltando para os fanzines, eu voltava para o material independente. Aí teve aquele boom do quadrinho japonês, e já tinha isso presente no meu trabalho, né? Eu falei, cara, eu vou abraçar isso, porque dane-se se vai ser 50%, 60% menos, eu pego o dobro de serviço, mas eu faço, eu quero fazer isso. E foi quando eu comecei a pegar essa estética, a cinemática do mangá na minha narrativa, novamente, junto com uma simplificação de traço. E foi quando daí caiu o Digimon no meu colo, que foi nessa primeira metade dos 2000, que o cara pode até pensar assim, tá, mas o teu estilo não era o de Kodomo mangá, né? E aí tu fez o Digimon, mas, cara, era muito bom, porque fluía. Eu sentava, o gibi era quinzenal, 20 páginas, e eu fazia 15 páginas assim. Não porque era mais fácil, porque era mais simples, mas porque era natural. Eu não tinha que ficar com uma renca de gibi do meu lado,
procurando o braço do que fulano desenhou, a mão que Beltrano desenhou, a cabeça que Beltrano desenhou e montar um Frankenstein na minha frente. Isso até é engraçado, eu preciso fazer uma parte, porque o papo pode andar, vou acabar me esquecendo. Você que fica aí condenando inteligência artificial, eu condeno também inteligência artificial para arte. Mas você condena e depois você pega e fica montando Frankenstein, desenhando perna de fulano, braço de ciclano, tronco que Van Reis desenhou. Não tô falando mal de Van Reis, meu amigo, pô. Adoro o trabalho dele. Cabeça que o Ed Barros desenhou, braço que o Ed Benes desenhou, sabe? E aí tu vem criticar o que a inteligência artificial faz, você faz a mesma coisa. Você só tá usando a tua mão. Então deixa de ser hipócrita. Abraça a causa do artista e mostra que o talento do artista ele tem que ser real, ele tem que nascer. Não pode ficar montando uns amálgamas ali, as aberrações. Então, voltando, né, ao assunto, eu senti isso. Quando eu pude ser eu mesmo no traço, o meu desenho, eu abracei o terror de novo, foi quando eu fiz uma Serra Elétrica, abracei o quadrinho medieval, quando eu fiz com o Caçaro, Dungeon Crawlers, com influência de mangá, e aí eu fui para Lady Death, sabe? Isso foi muito bom. E foi quase como se eu tivesse feito um reboot no meu desenho, mas o pior é que não era um reboot tentando assimilar coisas só que estavam na crista da onda. Era um reboot voltando às origens. E mesmo você no fluxo de querer sempre desenhar, e ser criativo, e estar empolgado, parece que dobrou a energia. E aí vem aquela história, né? Tudo fica mais fácil. Fica mais fácil fazer um projeto apertado, fica mais fácil desenhar personagens que muitas vezes você nunca passou, fica mais fácil trabalhar com outras mídias. Foi quando eu fui para games, ou quando eu fui para animação, e foi tudo engraçado, né? Foi o que você falou. Para aprender, às vezes a gente tem que aprender da pior forma. Mas quando você aprende e pode passar esse conhecimento adiante, nem sempre as pessoas que estão numa nova etapa precisam passar por isso de novo, sabe? Sim. Aprender da pior forma. Então acho que é o nosso papel também como educador, né? Claro. Cara, eu já fiz isso e deu errado. Já Às fiz vezes isso e demorou. E é difícil. Às vezes o aluno ele tem uma certa dificuldade para entender quando a gente fala isso. Eu já percebi. Mas ao mesmo tempo, eu entendo quando é o único caminho, a única alternativa. Quando você tem uma pessoa que às vezes ela não tem uma fonte de renda e aí ela vê que a única opção dela é vender desenho de personagem em situações degradantes ali de humilhação erótica, de bondage. Eu não tenho nada contra a arte erótica, acho do caramba. Só que às vezes o cara pensa assim, não, eu só posso fazer isso. E aí o cara pega e emula alguns desenhistas que fica bonito ali e mete os desenhos para venderem bem. Eu entendo, às vezes é a única fonte de renda que a pessoa tem. Mas não acha isso que isso é uma bola, não me veja isso como uma bola de ferro presa na como a última solução, no caso. Sabe que você não vai poder ficar livre e seguir adiante. Encara isso como uma etapa. Não se conforma com isso, nos contenta com pouco. Isso aí que você falou é extremamente importante. Você tá ali, você tá tendo uma renda, usa para estudar mais. Exato, usa para sair mais daquele momento. Por quê? Se você se vê como artista dentro dessa área e naquele momento está sendo para te ajudar em algo que você não está tendo como suprir de outra maneira, aí é que eu acho que a pessoa tem que estudar mais. Entender uma narrativa, não ter medo de ser um quadrinista, se é isso que ela quer, ou ser um cara de concept. E às vezes, esse tipo de coisa, quando eu tenho conversa com alguém que às vezes está trabalhando até nessa própria área, é sobre isso. Tu é um artista, tu só tá com medo. Eu acho que nesse ponto é onde ele entra na síndrome do impostor, que ele acha que só chega até ali. Mas tem um pouco também do fluxo, né? A pessoa pensa assim, cara, eu vou andar... A carreira dele é um gigantesco tabuleiro, né? Com casinhas que ele toda hora joga os dados e ele vai andar umas casinhas. De vez em quando ele vai ter que voltar umas casinhas, né? Tem muita gente que acha que estudar
andar Pra trás. 10 casas para trás para voltar a dar aquele percurso de novo. A vida é assim. Daniel, quantas vezes Gente, a gente não já passou por vim de isso? uma enchente que destruiu 70% da minha escola. Sabe? Se eu chegar nessa assim, perdi 70% da minha escola, dane-se. Cara, eu tenho que erguer a cabeça. Não posso. Eu não posso achar que eu vou voltar essas casas no tabuleiro, eu não vou ter capacidade para avançar nelas de novo. A vida é assim. Então, outra coisa também que você falou, às vezes, a gente ouve muito aquele papo assim, eu trabalho com isso, mas antes eu fazia outra coisa, então era como se fosse um plano B. Eu tive meu plano B também. Meu plano B de trabalhar com publicidade e propaganda antes de ser um autor de quadrinhos. Mas algumas pessoas pensam assim, eu faço esse tipo de coisa que eu exemplifiquei, né? Pode ser o plano B dele. Sim. Como tu falou, fazer um capital, investir nele para se aperfeiçoar, Isso. estudar alguma outra coisa, comprar um setup melhor para trabalhar, né? Isso, justamente. Pode ser o plano B dele. Porque não tem nada de errado de você ter essa visão. Eu acho que é uma visão até madura do que você precisa para ser bom naquilo que você quer estar, né? Seja na área de conceito, na área de game, na área de animação e tal. Isso. E uma coisa, Daniel, que você falou no seu bate-papo a respeito do mangá, que você sabe aquela junção de memórias. Eu tô falando isso, eu aqui viajando aqui hoje. O Daniel que tá falando é o Daniel de 2000, no começo de 2000. Essa tua fase. Sim, quando eu citei o Digimon. Não é isso? Não é nessa fase, no início de 2000, já saindo ali. E o Daniel de hoje, a gente olha para o mercado de hoje, claro que tem a fase lá do Madureira, que isso aí eu não vou falar sobre isso agora, mas hoje a gente vê que os artistas estão bebendo da fonte que você começou a beber naquele tempo atrás, quando você começou a dizer, eu gosto disso, eu vou estudar isso para jogar dentro do meu trabalho, e a coisa fluiu. É engraçado, quando eu fiquei amigo do Goipel, a gente tava num evento no Rio de Janeiro, e tava comigo o Roger Reis, o Kyle Riggs, né, que a gente trabalhou no Ordinary Gods também, ele fazia o Asa Noturna na época. Engraçado, o Goipel conversando comigo, a gente tava falando sobre 20th Century Boys, mangá, né, e aí eu não tinha me ligado. Olhando a estrutura das páginas dele, é muito mangá. Tem muita área vazia, quadrinhos com close-up fechado, com transição de tons. E aí tu tem aqueles caras pensando, nossa, o Coipel é incrível. Cara, mas se tu olhar a gênese do trabalho dele, é a cultura de leitura, tá ali o mangá também. Isso que você falou, né? Dessa produção contemporânea. O Jorge Jimenez também, que claramente tu olha a influência dele no mangá também, né? E essas coisas todas estão ali. Estão ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que muda-se bastante também o modo como tu olha a outra mídia, né? Eu diria que no período que eu tive a janela de oportunidade para trabalhar com uma estilização como a do mangá, esteticamente falando, era muito mais relativo do que pensar na narrativa do mangá. Então, trabalhar com aquele desenho que era estilizado, flertando com a animação, acabava sendo muito mais forte do que a própria narrativa do mangá em si. Então, tu citou o exemplo do Madureira, assim como a gente teria o Adam Moore, como teria o Humberto Ramos, como teria o Scott Campbell, que não chega a ser tanto, mas tu tinha uma simplificação de animação ali. O Chris Bacalo, né? O Chris Bacalo, o Bacalo, né? Bacalo, eu nunca soube falar o nome correto dele. Mas, não, eu tô chutando também. Mas o que eu comento é que hoje em dia eu acho que os autores estão absorvendo muito mais a narrativa tanto do que a estética. Né? Que é uma coisa que o Miller fez nos anos 80 com Demolidor, né? Ele pega e traz aquela cadenciação na narrativa que tinha no Eisner já, junto com a cinemática do mangá. Com um traço que não tinha nada de mangá. Realmente, que não tinha nada do mangá. E
dentro desse universo que a gente está falando, é onde a gente vê o que é você ter influências e é a diferença de ser um Frankenstein. E uma coisa que a IA, ela nunca vai dar para ninguém. Ela só É dá a dedos. sua... Ela só dá só dá dedos dedos, a mais ou a menos. a mais. É você olhar para aqueles mestres, é de você olhar para aquelas influências. Daniel, pronto, você falou do Jorge Pérez. Vou dizer para mim que eu penso, nosso saudoso Jorge Pérez, é muito bom tu encontrar o teu ídolo. Aquele cara que tu leu na infância, aquele cara que tu admirou o trabalho dele, aquele cara que te inspirou alguma coisa, e você chega numa convenção, como aconteceu com você, que você chegou lá, se emocionou, relembrou coisa sua, e você diz, cara, eu lia esse cara até em momentos que eu tava feliz, tava triste. Eu desenhava pensando, puxa, um dia eu quero ser colega de trabalho com esse cara. E a tua jornada, você passou por essa fase dos anos 90, que era uma indústria que era de, basicamente, replicar estúdios, né? Era replicar estúdios. O traço do cara X, você vai lá e vai replicar. Como a Disney tem isso na própria essência dela, dos artistas chegar e fazer o mesmo estilo e tal, que é uma identidade, são marcas, na realidade. Os estúdios de quadrinhos entrou nessa fase da década de 90, pegando os artistas que estavam em alta e botavam os caras para ser réplicas, né? Mas você... Olha, isso me lembra, tem muita gente que não gosta do Herbert Trimp, não é o tipo de traço que me apetecia tanto, né? O Hell, que grava MDM, o ARG, né? Faz o ARG comigo e é do MDM, ele sempre fala que é um desenhista que ele detestava, mas quando tu pega aquelas páginas do Herbert Trimp, feitas nos anos 90, do Quarteto Fantástico, tu nota um desenhista veterano, na Era de Prata, tentando se situar no mercado, emulando uma coisa que não dizia com o traço dele. Muito triste. É triste. É triste. É triste porque você vê que caras da década de 70, 90, teve cara que sumiu total. E aqui no Brasil, sumiu mesmo, porque lá ainda tinha algumas coisas independentes, algumas editoras menores, que os caras ainda conseguiam sobreviver, né? E vocês perdem aquela... Eu, como leitor, perdi o cara e perdi a real. Não tinha internet pra gente estar seguindo o cara. Isso aí era real. Não tinha como você resgatar. Uma vez eu conversando com o Rodney Buchemi, e foi até numa live conversando e tal, acho que não sei se ele vai lembrar disso, e ele falou que ele chegou numa convenção de uma Comic Con, e eu disse pra ele que eu achava o artista que desenhava Conan, não é o John Buscema, é o Alfredo Alcala. Eu disse, eu acho, né, eu sei que muita gente ama o Buscema, eu acho o Alcala muito superior. Eu acho o Alcala um artista incrível. E eu vi algumas histórias sobre o Alcala, quantas páginas ele fazia, como foi ele apresentar o trabalho dele para as editoras americanas, e ele é um filipino, se eu não me engano. O Alcala também, ele montou um sistema lá nas Filipinas que deu trabalho para muita gente, que eu acho que muitas das coisas que a gente delegou a ele também tinha mão de outras pessoas, né? Tinha, né? Ele tinha um estúdio muito grande. E o Rodney... Ele criou uma geração também, tipo assim, o Francis Yu, o Lenny Francis Yu, Sim. é cria de uma cria do Alcala, sabe? Tipo assim, a influência do Alcala na produção lá também reverberou bastante. Que é importante para a cena dos filipinos, né? É importante. Aí o Rodney falou para mim, ele disse, cara, eu cheguei numa convenção, o Alcala tava num canto. Assim. Sabem que o Roger me falou que na primeira ida dele para San Diego também, tava no boom ali na Image, né? O Roger Cruz. Ele me disse assim que tinha uma mesa com o Joe Synod e o Kirby. Evidentemente que tu tinha pessoas no entorno deles ali, mas eles, em momentos, ficavam esquecidos, assim. E o McFarlane andando pra lá e pra cá, com seguranças em volta, sabe? San Diego. E aí ele olhou aquilo e ele ficava assim, pensando, meu Deus, tá o Jack Kirby e o Joe Synod. Os caras que construíram muito da estética da Marvel ali com o Quarteto Fantástico. Pavimentaram. E os caras estão ali. Ninguém vai na mesa, quase. Os molecada tudo, né, orbitando ali. É lógico que tu tem todos esses hypes, né? Uhum. Mas tem um pouco disso também sobre... talvez hoje em dia, para tu ter um acesso muito grande à informação, consequentemente uma produção de conteúdo falando sobre,
um leitor novato sabe a importância do Jack Kirby, uma importância do Alfredo Alcala. Tu tem editoras resgatando material desses caras também, como é o caso da Pipoca A Nanquim. Pipoca Nanquim, cara, o Pipoca Nanquim tá de parabéns. Tá resgatando uma galera que tinha perdido a voz. Tinha. Caras que se foram, que não tem Só o noção resgate deles das Tartarugas Ninja e mostrando o quanto que eles, linkando com o Kirby, né? O quanto que eles e o trabalho do Kirby foram importantes, né? Para gerações distintas, né? E para uma geração nova de gente que consome muito o produto deles porque eles geram conteúdo no YouTube também, mostra como existe uma cadeia de fatos, né? Que leva para essa perpetuação, né? De um determinado gênero, um determinado autor e uma mídia em si. E eu vou dizer para você, eles foram corajosos. Você trazer monstros do passado da arte, trazer o quadrinho para uma geração nova, que você entra hoje numa livraria, que as bancas basicamente morreram, e só tem o mangá dominando as prateleiras. E não esqueça que as livrarias estão numa guerra junto à distribuição ainda bastante ferrenha, né? Com a competição, com a Amazon e tudo mais. E aí você entra nesses locais e você vê lá o mangá dominando basicamente 4, 5 corredores, enquanto tem uma prateleirinha lá com comics, uma prateleirinha ali com o cartunzinho, e o europeu quase não existe nada. Isso nos coloca também numa questão assim que, evidentemente, todas as outras... uma mídia popular como os quadrinhos, né? Ela vai ter um apelo muito forte para um público que fura sua bolha peculiar quando tu tem um produto de plataforma transmídia, né? Tu tem uma animação, tu tem um jogo, alguma coisa que traga um público que não iria consumir normalmente aquele quadrinho. Houveram épocas que isso foi um caminho inverso, né? Esse caminho inverso, a gente tem um exemplo do que tem de produção cinemática de quadrinhos, né? Baseada em quadrinhos. Mas a gente também tem que entender que eu acho que esse material antigo, que faz parte de um processo de estudo do autor, e mesmo de entretenimento, ele acaba chegando num público novo graças a essa produção de conteúdo. Então tem muitos canais que falam sobre quadrinhos, muitos podcasts, e aí eu me insiro nessa questão do ArgCast, para manter essa memória, essa curadoria, muitas vezes, né, como a gente fala, o réu fala muito de que o ARG tem essa curadoria, né, para essa galera nova. Então, tu vê um moleque... Eu tenho um aluno, por exemplo, o Bernardo, ele é um aluno lá do curso do estúdio, né? Ele tá com seus 13, 14 anos. Ele não seria um leitor de coisas que a Pipoca Nanquim publica, ou a Dark Side publica, né? Mas ele é tão sintonizado na produção do quadrinho underground e de quadrinho alternativo de épocas diferentes, graças a esse tipo de conteúdo, sabe? Então é legal tu ver como muitas coisas não são esquecidas. Obviamente é uma estratégia de marketing. Esses canais muitas vezes falam desses produtos porque os produtos estão ali para serem adquiridos, mas ao mesmo tempo traz o conhecimento sobre esses materiais para uma nova geração que talvez não fosse ter acesso. Isso. Né? É nesse ponto. E eu vejo bastante na audiência do ARG pré-pandemia e pós-pandemia. Isso. O ArgCast, o podcast que tu mesmo foi descabaçado. Quando tu participou do primeiro podcast. E durante a pandemia passou a ser feito mais no YouTube. E antes da pandemia tinha sua plataforma somente em áudio. A nossa audiência antes da pandemia era massivamente de colecionadores, de pessoas com seus 30, 40, talvez algum dos seus 20 para 30, poucos adolescentes. Com a entrada no YouTube, e aí tu tem uma avalanche de conteúdo de gameplay, de review, react, de trailer, de game, de animação e etc. A gente acabou encontrando uma audiência mais jovem
E muitas vezes ficava pensando, poxa, eu vi o Homem de Ferro. E eu vi que ele fazia parte ali construiu todo o universo cinemático dos Vingadores. E aí, no quadrinho, a gente pega e comenta sobre o Romita Jr., com o Bob Litton fazendo o Homem de Ferro, David Michelin escrevendo, e aí nós tivemos esse fim de semana o anúncio do Robert Downey Jr., que vai fazer o Victor Von Doom, e aí, com certeza, quem tá ligado sabe que o Homem de Ferro e o Doutor Destino já foram inimigos cravados ali na fase que o Romitinha desenhou, que o Bob Litton finalizou e Michelini escreveu, que são coisas que só podcasts ou videocasts acabam resgatando, né? Trazendo isso. E aí essa nova geração fica assim, nossa, é verdade, cara, vai ficar como uma luva. E aí, claro, tu tem toda uma avalanche de clickbait safado, teorizando de que o Chris Evans já vai virar o Mephisto. Tô zoando. Mas na real, acaba... Vai dar um corte. O cara já vai montar, vai fazer um clickbait aqui já. Mas é sério, isso acaba apresentando esse tipo de obra antiga para nova galera. Eu quero perguntar uma coisa sobre a sua escola, mas eu quero só entrar no ArgCast antes de ir para ela. Você já é da área de comunicação, até por formação. Quem resolveu criar o ArgCast? Qual foi o sentimento naquele momento? Na verdade, eu não criei o ArgCast. O ArgCast eu tomei. É uma brincadeira. Que é assim, vou explicar. O ArgCast, ele era um podcast feito pelo um ex-aluno meu. Na verdade, ele foi feito por 2 alunos desse meu ex-aluno. Esse meu ex-aluno foi o Fabiano Silveira, né? Que é o padrinho da aluna, a minha filha. O Fabiano foi meu aluno de desenho quando eu dava aulas do estúdio, ainda num prédio público, né, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E o Fabiano sempre foi apaixonado por quadrinhos e tudo mais. Aí ele é muito estudioso sobre o uso do RPG, no ensino da língua inglesa e como ferramenta didática também. O trabalho de mestrado dele. O Fabiano tinha 2 alunos, fissurados por games e animes, e eles foram apresentados ao RPG por ele, e eles criaram um podcast quando tu tinha aquela febre própria do Nerdcast. Sim. Como um referencial, tanto no seu formato, parecendo radiofônico e tudo mais. E eles criaram um ArgCast, que o ARG é de anime, RPG e games. Por isso o ARG. Não entendi. E aí o Fabiano foi convidado para integrar essa equipe. E aí o Fabiano, eu conheço um cara que trabalha para Marvel, para DC, que seria legal chamar ele porque as pautas de quadrinhos eram meio deles, assim, solitárias, né? Ele falava e os 2 guri, legal, bacana. E às vezes ficava no vácuo, né? E aí o Fabiano ficou assim, precisa de alguém para dar o retorno. E aí, a minha primeira aparição no podcast foi como entrevistado. Descavaçado. E eles, descavaçado. E aí, eles me convidaram para aparecer em outros episódios, né? E eu quis sugerir mais pautas. E aí, o Fabiano falou: não, sugere, pelo amor de Deus, né? Não, pelo amor de Deus, do tipo, eu não suporto as outras pautas. Até porque tinha algumas que ele não participava. E o podcast começou a ficar bastante diversificado. Ele começou a falar de animes, de RPG, de games, mas muitas pautas de quadrinhos. A gente também tem que lembrar que a gente está falando aqui de 2010, 2011, nós já tínhamos o universo Marvel cinemático aflorando, né? E aí eu acabei integrando a equipe. E por que eu digo que eu tomei? Eu vou explicar, senão eu vou ficar até maquiavélico. Os 2 guris, o Hillian, né, e o Matheus Shortfall, eles estavam saindo do ensino médio, indo para fazer escolhas acadêmicas, né? Suas formações de universidade. E eles não tinham mais tempo para fazer os episódios. E a gente estava construindo uma audiência. Tínhamos um portal ali, não tinha nada a ver com a escola, com o Dynamo. E começou a ter uma audiência muito grande, episódios bem ouvidos, muito feedback. Eu começava a ficar bastante empolgado com esse engajamento, né? E
E o Fabiano também, os guris também, só que eles... Chegou uma hora que eles tiveram que fazer escolhas, eles não tinham mais tempo, para eles era um hobby. E chegou a um ponto que eles queriam fechar o site. E eu me lembro que eu comentei com o Hillian e o Fabiano, falei, vocês não podem deixar esse conteúdo virar que nem lágrimas na chuva, como lá no Blade Runner, né? Se perder. Cara, a gente fez episódios aqui que a gente analisou coisas muito bacanas. O Fabiano fez episódios de RPG muito, muito explanativos sobre o uso no ensino. Os guris falaram sobre séries, fizeram apanhados sobre séries de animação, sobre games muito legais. Porque isso vai evaporar. Vamos passar para o servidor do Dynamo e a gente vai pondo lá. Se vocês tiverem tempo, eu faço as pautas de vocês. Deixa eu continuar o podcast. Né? E foi assim. Só que os guris, eles tiveram que abraçar o mundo adulto, né? Ao mesmo tempo tu pensa, mas como é que tu arranjou tempo, então, Daniel, para fazer? Cara, exatamente. Porque tu tava inserido no quadrinho, produzindo coisa para os Estados Unidos. Tu tava fazendo edição dos podcasts. Sim. E ainda pauta para ter. Pois então, deputado. Onde eu estou fazendo esse videocast aqui contigo? Na tua escola? Na minha escola. Tu não acha que isso aqui também é uma propaganda indireta da tua escola? Com certeza. Então, no momento que eu tinha o meu estúdio já tinha um portal de notícias. Ele já tinha informações sobre desenho. Eu tenho pautas falando sobre autores, falando sobre games, falando sobre RPG, falando sobre quadrinhos em geral. É um conteúdo. Então, eu tive tempo porque estava dentro do meu método de divulgação da escola. Entendo, mas eu fico pensando, eu tentei já editar e dá muito trabalho. Mas aí vem é muito criativo então, com as inserções que tu colocava. Mas aí já vem minha conexão com música. Porque antes de eu ser quadrinista, quer dizer, ou simultaneamente, porque nos anos 90 eu ainda fazia quadrinho alternativo, eu ainda não estava mandando as amostras para o mercado americano, foi só na metade ali dos anos 90, eu era DJ. Eu não sabia. Eu botei som em casa noturna. O quê? Não, eu não tinha... Não DJ. Alok, sei lá, Treslock, não era isso. HDR. Não, eu botava som numa casa noturna, uma casa noturna chamada Taj Mahal. Ela tocava eletrônico, synth pop, gótico. Cara, eu não imagino fazendo isso, velho. E eu cheguei a botar... Cara, eu toquei lambada, velho. A onda da lambada. Eu peguei a maldita onda da lambada também. Tu também não gostava, não? Não. Eu também não, cara. Eu recebia por noite. Aí a Marion, que era a dona do Taj Mahal, ela tinha 2 pistas. E tinha uma pista de lambada. E, na verdade, eu não fiquei como DJ titular. Eu ajudava um outro DJ que trabalhava lá. E meu interesse por música, ele vem dessa época. Eu era frequentador dessa casa noturna. E eu já gostava de música eletrônica, Nitzereb, Front of Fortune, Depeche Mode, New Order, entre outras bandas. E aí eu também comecei a fazer meus barulhos, né? Eu fazia música, eu ainda faço música eletrônica. Eu tenho um projeto, o Defcon One, e ele nasce nesse período ali, de 93, 92, por ali. E eu editava muitas vezes a minha música, trabalhava com canais de edição. Quando a tecnologia começou a ficar um pouco mais popularizada, eu tive acesso a programas de áudio, o uso de edição de pista, para mim, já era normal. Obrigado. 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 Para mim já era normal. E esse trabalho também, no início, ele foi natural ali. Mas, ao mesmo tempo, pelas diversas atividades, eu tinha consciência de que eu precisava, pelo menos, ter um tratamento sobre o áudio bruto. Sim. Tirar as gaguejadas, tirar erros, esse tipo de coisa. Né? Foi quando entra, por exemplo, pessoas que a gente acabou contratando para fazer e até ouvintes que se tornaram colaboradores, como é o caso do Andy Nakamura. O Andy Nakamura era um ouvinte, também tem afinidade com música, também já discotecou, também trabalha com edição de áudio,
e eu pedia para ele já me ajudar com áudio de episódios brutos, né? Tipo assim, mandava para ele o bruto do áudio, ele tirava as gaguejadas, botava os erros pro final, e a parte de trilha, a parte de cortes, de vírgulas sonoras, essas coisas, eu acabava fazendo, porque é divertido. É divertido. Eu tentei fazer, eu disse, cara, ele é muito bom nisso. Porque assim, os episódios ficaram bons, as sacadas de transição ficaram muito boas. Eu acho que por isso que o Argcast e o podcast, principalmente da época que eu escutava muito, tava trabalhando e ficava escutando. As curiosidades eram maravilhosas. E a zoeira, né? Porque a zoeira vindo de... Não, você é o cara da zoeira master. Ah, mas isso aí é ouvindo o MDM, cara. E que eu acabei virando também membro honorário do MDM, Melhores do Mundo. Acabou acontecendo. Eu diria que dos filhos do MDM, eu acho que o Argcast é aquele filho que ele sempre foi reconhecido e nunca renegou o MDM, né? Engraçado, no início, o Argcast, ele tentava parecer um Nerdcast. Os guris tinham um momento de sessão de cartas e, né, de comentários e as vírgulas sonoras com erro, aquela coisa. Mas ele acabou ficando cada vez mais espontâneo, com humor, porque o MDM tinha essa linguagem. E acabou ficando no meio termo, assim eu diria, né? O caso aqui do microfone imperativo, eu sempre olhava e dizia, não tem algo como tá tendo agora para falar com a galera dessa área de arte. Porque tinha o papo de artista do Rod Reis. Pois é, eu não cheguei com a esposa dele. Eu não cheguei a conhecer. Não, ele fez justamente nesse período. Era muito bom o podcast. Só que o Rod também, com um acúmulo de funções, né? E para ele ficava difícil, né? Pois é, eu não cheguei a conhecer esse. Eu acompanhava o de quadrinho, eu conheço o Rod e tudo mais, né? Realmente pode ter passado ali sem eu ver, né? Mas eu não conhecia esse podcast. Aí foi quando eu comecei conversando com o Chianca, né? Eu queria trazer as pessoas daqui, pessoalmente, né? Para o presencial, criar um ambiente para essa cena da gente, para pegar histórias como a tua. E quem eu não consigo trazer, como eu estou fazendo online, né? A gente ia acabar fazendo online. E aí eu fiz, cara, vai ser muito bom isso, porque eu disse até para Chianca, os meus amigos que eu conheço, as histórias são incríveis. Porque você é um dos meus amigos como o Deodato. Cara, o Deodato, basicamente, eu posso dizer para você, eu chamei ele pro episódio, tava num momento bem frágil dele estar aqui com a gente. E aí contra a família da sogra, ele tava hospitalizado e tal. Eu lembro. E eu fiz um episódio para ser assim maravilhoso, e realmente foi maravilhoso, foi uma coisa bem meio biográfica, e tem muita coisa ainda que a gente vai falar, ele vai voltar para cá. E ele, como meu amigo, eu sou muito grato também. Assim, a gente tem umas coisas que a gente é muito grato, né? E Deodato fez... Desculpa te interromper, mas tu lembra que no teu evento, o pai do Deodato parou no hospital? Isso, eu lembro. Não só o dele, como o de Ed. O de Ed também. É verdade, o do Ed também. Aquele evento que a gente fez, que tava você como convidado principal, tava o Ed Barrows e tava o Del, o pai do Ed estava hospitalizado, o de Deodato estava hospitalizado, e você ficou preso no aeroporto, que a gente teve que resolver, que no final vocês conseguiram se resolver lá. Eu lembro. Mas é o que eu digo, foi o menor dos problemas, né? Mas quando o Del ligou para mim, tá uma situação bem delicada, e assim, desde os 16 eu conheço a família dele, conheço o Del, entendeu? Entre 15 e 16 anos. E quando eu montei aqui o podcast, falei, Del, eu queria que você fosse o cara no meu primeiro episódio. Não tem como, eu tenho muito, muito respeito. Assim, enfim, né? Ele é um amigo querido. E ele disse, eu quero ir. Aí eu disse eu prefiro que você venha quando é bom, né? Pra sua esposa, por tudo que tá acontecendo. Porque se a gente vai rir, se a gente rir, se a gente brincar, talvez não seja confortável, entendeu? Para o momento que você tá... Fale com Paulinha. Então... Ele conversou com a esposa, ela deu um ok pra ele, tudo e tal. E ele veio pro meu episódio. É tanto que o meu primeiro episódio é um episódio muito bom, teve muitos views. Você vê que ele tá um pouco mais sereno, ele não tá tão brincalhão. A gente realmente tava... Além de eu estar me soltando ainda, foi o episódio que eu idealizei. Eu queria fazer com ele, era trazer as revistas, sabe, mostrar o legado que ele trouxe para muita gente, algumas coisas da fase dele, como do Emir,
como outros que estão, como você, né? Você é um cara que tem legado, Aposto mesmo se isso fosse no ar, que eu ia botar aquele áudio do do, José Serra, como sua mãe. com os, Eu sou minha... então, mas olha só, Ó, cara, ele entendeu aí. ele entendeu a referência, mas olha só como é. Cara, tu tem noção que essa nova geração que tá aí, ela não tá mais observando caras como você e outros ali que estão. Henrique Magalhães é um cara premiado em Portugal, é um mestre aqui dentro, que ninguém mais sabe quem é o cara, só os antigos. Mas, E eu fiz um episódio lindo com ele. Então, assim, é a mesma coisa. O que eu tô vendo aqui da tua história são coisas que eu nunca tive a oportunidade de não, é conversar. importante, É mas é maravilhoso, o que nós velho. falamos no início do papo. É importante tu ter essa produção que resgata essas coisas, porque às vezes a tua história acaba servindo de referencial, Uhum. mas isso é importante também falar. Não é que você tem que seguir os mesmos passos de quem você está ouvindo um retrospecto, né? A vida das pessoas não é igual às outras. Claro. Tem muita gente que às vezes chega para mim, Daniel, quando é que você começou a desenhar? Eu comecei com 14 anos. Aí o cara, que droga, eu tô com 24 anos, eu tô 10 anos atrasado. Isso é. Não, cara, a vida de cada um tem as suas circunstâncias, tem as suas escolhas, tem os seus percalços. Tu não pode gerar paralelos nesse sentido. Tu pode pegar o conceito do que a pessoa fez, do que a pessoa passou, Perfeito. para gerar paralelos, mas tentar emular Ou se achar velho ou se para achar começar. velho, esse é o tipo de coisa que só atrapalha. Só atrapalha porque tu está implementando um outro ritmo que não é o teu. Não é por aí. Não é por aí. E até porque você pode estar ali adormecido com aquele teu trabalho, né, que você sempre quis fazer, e o teu momento é aquele para acontecer. O teu momento é aquele para acontecer. Exato. Talvez não fosse na sua adolescência e tal. Eu trabalhei de trocentas outras coisas. Publicidade, trabalhei na área de supermercado, trabalhei na área... Quer dizer, também até chegar o momento que eu disse, bom, eu vou tentar agora. Pô, você falou de trabalhar, né? Eu comentei, né? Como DJ, era um complemento, né? Sim. Assim como eu fui balconista de farmácia. Eu trabalhei em escritório, indo fazer pagamento de documentos, essas coisas, sabe? São coisas que são escolhas profissionais que tu acaba fazendo, sei lá, para manter tua coleção de gibi, para comprar material de desenho, para pagar as fotocópias do teu fanzine, né? Então são percalços. Né? Essas pílulas que elas têm que ser resgatadas. Pronto, o Rod Reis, né? Ele tem um podcast que tinha uma pegada bonita, assim, de bate-papo com um artista e tal. Deve ter alguma pasta aí na internet com esses arquivos. E até eu vou procurar. Eu acho que muita gente vai procurar o que tu tá falando. Você deve perguntar pra ele. Pergunta pra ele. E depois eu quero ver se eu consigo trazer ele de forma online aqui. Ele é um cara que tem muita coisa legal pra contar. Sim. Como o teu, pra mim, que sou da tua geração, é um resgate maravilhoso, cara. Porque eu lembro de caras que às vezes eu esqueci. E eu digo, caramba, eu esqueci desse cara. Sabe, assim, não é... É por isso que eu digo, como você falou isso com maestria, não é você achar que... Porque fulano começou a fazer aquela pergunta, quantos anos você começou? Quantos anos entrou no mercado? Quantos anos... Isso não importa. Não importa. Não importa. O que importa é realmente se você quer fazer aquilo pelo que você gosta, pelo que você ama, se tá dentro de você e vai fazer bem pra você. O resto é fruto. Hoje, quando eu passo na tua mesa, vejo a galera chegando lá, te pedindo esquete, comprando, perguntando se tu tá bem, né? Vendo, se emocionando, se preocupando contigo, assim, com a sua família e tal. Daniel, isso tudo que tá acontecendo, eu acho que teve, e você sabe, você sentiu o calor, é forte, você sentiu o calor de todos os teus amigos. Eu sei. O seu trabalho que você fez com quadrinho, o fato de você ter escolhido essa profissão, o fato de eu poder te chamar você de meu amigo, o fato de eu ter esse carinho pela sua família, o fato de você ter olhado agora num momento de guerra. É um momento de guerra. Você tá num momento de guerra, pô. Então, assim, isso tudo é parte do teu legado, pô. Isso é parte do teu legado. Não Mas pense que o tipo de coisa que talvez com o tempo as pessoas só
acessando, né, a informação para Isso. saber, né? Eu, quando entrei em contato com vocês, eu falei com a Amanda. A Amanda fez. Daniel é muito amado, eu fiz assim. E outras coisas que ela falou comigo, que talvez você não saiba, mas assim, isso me deu uma calente de saber se vocês estavam bem. Também perguntei pela Sula, perguntei pra galera, né? E outros artistas que mandaram pra gente de lá da sua região, dos teus professores, falando dos teus professores, que eu não conheço, falando e... Nossa, o Gabriel Kobe, eu falou isso agora também, Sim. Ele perdeu todo o estoque dos quadrinhos autorais dele, que ele ia para eventos, ele também foi uma outra pessoa, assim, que tá se recuperando aos pouquinhos, assim, dessas perdas da cheia, né? Perdas autorais, né? Uhum. Realmente, isso que tu falou de ter o abraço, né? Das pessoas que gostam do teu trabalho, que estão no mesmo meio que tu, mostra que às vezes às vezes a gente acha que está muito isolado, Sim. mas não, a gente não está isolado, a gente está todo conectado. Então, assim, eu tive ex-alunos meus me procurando, outros profissionais me procurando, pessoas realmente preocupadas. E isso só mostra como a gente está sempre conectado, mesmo que a gente não se fale o tempo todo, né? Tá sempre conectado. E uma das coisas que eu paro e penso assim, eu não teria agido diferente se eu tivesse do outro lado também, vendo alguma coisa assim acontecer. Olhando isso que tu tá falando das cheias, eu ficava lembrando, enquanto vinha todo esse carinho, né, essa ajuda, pô, quantas vezes a gente já tinha aberto as portas do estúdio para ajudar asilos, para ajudar abrigos, para ajudar orfanatos, para ajudar instituições como o Instituto do Câncer Infantil, até durante a pandemia, sabe? E aí a gente tava com tudo destruído lá e tendo essa ajuda. A gente não deve fazer esperando que isso volte, mas ver esse engajamento das pessoas mostra que você não tem que achar que tá sozinho. Sabe? Você tem que fazer a sua parte, porque as pessoas estão unidas, elas estão conectadas, elas se importam. E ao mesmo tempo, né, aí vem o lado ruim da coisa, né? Agora eu consigo perceber que eu saí do loop, porque os 2 meses que foram as cheias e depois a limpeza, eu parecia que eu estava numa roda de hamster, correndo sem sair do lugar. Parecia que nada se resolvia, nada se limpava, nada se consertava. E foi quando eu comecei a ver as coisas acontecendo, o lixo na frente da escola sendo removido finalmente pela prefeitura, as paredes sendo limpas, os móveis sendo montados para montar as coisas de novo. Ainda não acabou, sabe? Mas quando eu comecei a ver isso acontecendo, sendo feito, eu tive a impressão de que as coisas estavam realmente mudando. Porque foi um pesadelo. Eu não vou mentir. Teve momentos, nesses 2 meses, eu estava tão esgotado que eu pensei em desistir. Eu pensei em fechar o estúdio nos 25 anos de aniversário. Mas, naquele momento, eu recebi uma mensagem de um colega, eu recebi uma palavra de um ex-aluno, eu recebi uma ligação de um ex-aluno que estava no trabalho dele, às vezes em outro estado, e ele pegou e ficou sabendo o que estava acontecendo, querendo saber como é que a gente estava. E aí eu pensava, não, calma, vai dar tudo certo. E foi o que aconteceu. Então agora, eu diria que foram os 25 anos mais surreais que uma empresa podia ter passado. Mas ainda, né, porque estamos ainda, né, com o ano decorrendo, mas o aniversário foi em fevereiro e as enchentes no Rio Grande do Sul foram em maio. Eu nunca, nos meus mais loucos sonhos, ou pesadelos, né, vamos pensar assim, eu pensaria que aconteceria uma coisa dessa. Mas aconteceu e
a gente agora está se reconstruindo, né? Eu sei que eu não tenho como comparar o que está acontecendo, o que aconteceu com você. A Rascunho fez 10 anos, a pandemia fechou. Sentei naquela escada que tinha lá no Rascunho e, claro, chorei. Eu Você te sabe. entendo, eu te entendo. Eu vendo o mato crescendo no jardim da escola, as paredes fechadas, as salas fechadas, as paredes fechadas, é lógico que estão fechadas, as salas fechadas, aquela falta do burburinho nas salas de aula com os alunos Isso, trabalhando, isso, isso me deixava muito triste durante a isso. pandemia Eu, também. eu vi as crianças, eu vi os meus alunos me abraçando no aniversário de 10 anos da Rascunho. É foda. Aí me bateu um sentimento de tipo, certo, tá acontecendo com todo mundo. É. Tá acontecendo com todo mundo. Não foi um erro meu, não foi um erro de Nívia, não foi um mau atendimento, não foi nada que eu possa me culpar sobre isso. Eu não tinha Não controle. tinha controle. Como foi essa Como foi o de situação? vocês. É. Então, saiba que a palavra resiliência, eu não sei se É. encaixa sobre isso. O nosso querido governador, estou sendo cínico, ele usa muito essa palavra. É um momento de resiliência, não sei o quê. Eu sei. Quem sabe o que foi resiliência é todo mundo que ficou Uhum. nesse impasse da pandemia e, agora falando no Rio Grande do Sul, dessa catástrofe que teve lá. Realmente você tem que ter muito sangue frio. É. Muita paciência. Porque quando eu fico sabendo sobre você e tudo que está acontecendo lá, eu olho para Nívia e disse, Nívia, eu achei que eu tinha sentido uma dor. Eu não ia mais abrir. Pensei em desistir, em abrir escola. 3 anos quase fechado. É. Então a gente abriu, fez 1 ano agora e 1 mês agora. Quando eu vi o que estava no teu cenário acontecendo, eu disse, não, eu não tive dor. Nenhum. Meu amigo tá tendo dor. Eu sei, Alzir, eu me lembro que eu É. estava muito, muito preocupado. Tu mandou várias mensagens e eu não conseguia te responder todas, porque eu Uhum. estava naquela, assim. Primeiro, a gente ficou desabrigado, porque a nossa casa ficou, nosso apartamento ficou ilhado, Sim. e a casa da minha mãe e a escola tiveram um episódio de inundação, né? Uhum. E a gente precisou ficar na casa da minha madrinha, depois num outro apartamento, depois no outro apartamento. A internet um lixo lá, porque deu toda essa pane lá, a luz, a água sendo racionada. Cara, Então, não tinha, às vezes, como eu entrar em contato com calma. Todo dia eu estava tentando manter minha filha afastada dessa loucura. e tua mãe, claro, que tinha A acabado de se recuperar também. minha mãe, pois é, e ainda isso, mãe com idade avançada, minha mãe preocupada em ter perdido as fotos dela, que eram a lembrança do passado dela, uma das poucas coisas que ela tem essa lembrança, porque minha mãe está começando a esquecer as coisas. E, e eu ainda tendo que manter a máquina funcionando, porque eu estava desenhando as páginas do He-Man. Do He-Man não, né? Mestres do Universo. Né? E tudo isso no meio Uhum. dessa situação sui generis. Aí quando a gente conseguiu olhar o caos todo, depois de respirar fundo, chorar o que tiver que chorar, foi quando a gente conseguiu dar retorno, e eu mesmo te falei pra ti, me lembro muito bem. Cara, a gente tá numa situação difícil, mas tem gente muito pior. Sim. Muito pior. E realmente foi muito pior. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque os meus parentes moram no norte do estado. E o norte do estado foi devastado. Devastado no sentido de que há municípios que não existem mais. Horrível, 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 horrível. Eu posso dizer. E é quando você começa a tentar ter estratégias, né? Como eu vou limpar isso tudo, como eu vou reconstruir. E aí é quando começou a ter esse engajamento. E é onde eu chego, assim. Eu sei todo mundo que procurou antes. Eu sei todo mundo que procurou depois. E todo mundo que tem procurado agora. Eu não esqueci ninguém. Eu procurei responder a todos. Mas
as pessoas que possam ter ficado assim, não, será que o Daniel não deu importância por não ter respondido tão prontamente? Por isso, por Não, essas coisas. mas Daniel, eu acho que não tem nem como pensar isso. Que jamais eu iria pensar. E eu acho que outras pessoas também. Porque você. Eu não vou falar da questão da sua esposa Amanda, porque pouco eu conversei com ela perguntando se vocês estavam bem e tal. Mas eu sei o quanto você teve que ser muito forte. Mesmo com algumas lágrimas, Hum, você teve que ser o pai de todos. Da sua mãe, da é, sua filha, da própria Amanda de proteção, porque ela tinha cuidado do bebê e tudo mais. E nisso eu vou dizer, eu tenho uma forte admiração. Porque eu acho que isso, eu acho, cara, eu não consigo nem descrever. Eu acho que isso é uma etapa de várias respostas para tudo na tua vida. O que você se preparou, como você foi profissional, como você lidou com a situação. Eu sei que depois a coisa amenizar um pouco, tu vai meio que despencar um pouco de cansaço mental, eu tô porque cuidando para não ter uma baixa de imunidade também, porque assim, tu fica você muito tá. alerta, muito alerta. Não, e quando você chegou e falou pra mim, Alzi, eu tô trabalhando pra não pensar nas coisas Foi. e eu fiquei imaginando, eu não conseguiria, sabe? Então, Em assim, vários momentos eu pensei assim, será que eu não devia estar só parado aqui esperando, olhando essa chuva caindo lá fora? Mas foi o trabalho que me segurou. achei muito E forte, tu Zé. sabe Nossa, que, achei muito forte. lembrando isso, cara, quando a mãe teve câncer, na época do Digimon, foi uma das coisas que me segurou. Quando a minha mãe teve em coma, ali por 2016, depois teve um outro episódio em 2022, foi o que me segurou. É por essas e por outras que eu penso assim, se a gente faz uma coisa que a gente gosta, tanto quanto as coisas que são essenciais à nossa vida, como a nossa família, as pessoas que a gente ama, uma coisa vai ajudar a seguir com a outra. Se a pessoa só acha que a vida dela é só trabalho, ou que a vida dela é só ficar com a família, o importante aí no caso são essas pessoas que ela ama e dependem dela, mas eu acho que é legal tá tudo azeitado, sabe? Porque senão se torna insuportável. Eu acho que se eu tivesse um emprego que eu não gosto, fazendo uma coisa que eu não gosto, eu realmente tornaria aquele momento um pesadelo maior do que já poderia ser. Então, realmente, o que me ajudou muito a me manter focado, a não perder a calma, foi fazer, mesmo que pela necessidade, pelo senso profissional, fazer o que eu tinha que fazer. Talvez num ritmo menor, talvez em um momento tão inoportuno, mas tem que fazer aquilo. Porque senão eu não aguentava. Eu acho que eu tinha ruído. Eu tinha entrado em colapso, sei lá. Provavelmente. de um professor para o outro, eu quero dizer para você que eu me sinto seu aluno em aprender com você essa força. Não, Zira, Tudo que eu acompanhei, tudo que a gente conversou, né, sabe, eu acho que a Dynamo, ela tem que sobreviver. As pessoas que conhecem você, as pessoas que eu digo com convicção, você é um cara que tem um conhecimento vasto, você é um cara forte dentro do mercado, você é um cara extremamente querido. Eu nunca vi você estar numa mesa e não atender a galera sorrindo. E toda essa energia que você recebeu, eu digo porque eu recebi isso de você. Né? Toda vez que a gente se encontrou foi com muita alegria. é verdade. Com muita alegria. É A sua verdade. energia é linda. Ah, obrigado, Alzir, mas É é o que eu volto a dizer. certo? Então, opa, certo. A sua energia é linda. Ela me marca, me faz ter orgulho de estar dividindo essa mesa com você, num papo que eu nunca tive antes, que É, eu queria ter tido, de estar juntando Nívia, todo mundo junto, e agora com a sua filha linda, esse mangazinho perfeito que você trouxe, magazinho perfeito. que
Eu sei que um dia ela vai saber essa sua história com a Amanda, vai ser contada para ela como é que foi essa trajetória, o primeiro aniversáriozinho dela e tudo mais. Você postou nas redes sociais. E se eu ainda estiver dentro da sua história de vida, ainda em vida, para poder dizer, seu pai, seu pai é um exemplo. Seu pai é um exemplo. Daniel, a gente tá chegando no final desse sei. episódio. Eu sei que tem muito mais coisa para contar. Eu queria falar mais da tua criação na tua escola. Talvez a gente consiga fazer um 2, um 3, um 4, se você me permitir que isso aconteça, Claro. nas suas oportunidades que você tiver. Mas antes de você se despedir, sempre tem uma pergunta que eu vou fazer para você. Uhum. Mas eu quero logo lhe dar esse agradecimento como amigo. De muito obrigado, Obrigado, eu. certo? Eu vou agora fazer um agradecimento ao Chianca por ter encarado esse podcast comigo. Ele é um ex-aluno meu. Eu disse, cara, eu queria fazer um podcast que tem muita história de muita gente massa para contar. E ele embarcou comigo nessa aventura. Isso é possível também por conta dele. E por conta dessa loucura que a gente entrou junto. Porque se ele não sabe editar áudio, tu pelo menos já salva ele. É verdade. Eu finalmente consegui ter um pouco do Daniel perto aqui e de outras pessoas que eu admiro tanto, dividindo essa mesa, ter orgulho de ser seu parceiro de trabalho, de profissão, ser seu amigo, que você sabe que aqui você tem um porto seguro. Você disser, Alzi, quem tá com problema aqui, você sabe que você tem amigos na cidade. Obrigado, Alzi. Viu, Muito velho? obrigado. Então, muito obrigado. A nossa pergunta, antes de você fazer o seu agradecimento e falar sobre suas redes sociais, o que você disse que você nunca mais iria fazer e você voltou atrás? Profissionalmente falando ou em qualquer Em aspecto? qualquer aspecto. Pode ser até de zoeira para não... Eu tô tentando ver aqui. O que eu disse que eu nunca mais faria, E você voltou atrás. eu voltei atrás. Uhum. Ah, Silêncio predomina. eu acho que comprar uma nova cópia da saga da Fênix Negra. Porque eu tava pensando assim, cara, eu acho que é toque. Porque eu tenho várias versões da saga da Fênix Negra. Eu tenho acontecido no Grandes Heróis Marvel 7, que é o meu gibi que mudou minha vida. Eu tenho quando saiu encadernadinho na Abril. Eu tenho quando saiu na versão da Mits em preto e branco. Aqueles... Eu não vi esse. Era aquelas Essential, né? A Mits publicou em 3 encadernados, papel jornal. Não vi preto e branco. Eu tenho na versão Artist Edition, que é aquela com os originais. Eu tenho as grandonas, aquelas, né? Que é o facsímile dos originais. Eu tenho no encadernado da Panini. E agora vai ter provavelmente as sagas da... Como é que é? Eles estão chamando de... Acho que é dos Essentials, né? Da Marvel. Eles lançam colorido também, com papel couché. Eu vou ser um verme, vou comprar de novo. e eu tenho a da Salvati. Eu tenho a da Salvati que os caras foram remendar a perna do Wolverine, que tá atrás do código de barra. E o Wolverine parece estar com uma perna de pau amarela, assim, gigante. Eu lembro disso, cara. Tu resgatou aqui. Eu tenho todas essas versões, cara. Eu acho que nenhum outro quadrinho eu tenho tantas reimpressões da mesma coisa, porque esse gibi é muito importante pra mim, né? Foi o gibi que eu acompanhei, e aí eu terminei de ler a saga da Fênix Negra, né? Eu tenho até emoldurado, que o Claremont autografou pra mim lá no estúdio, e eu olhei esse gibi, eu com os meus 8, 9 anos, eu fiquei assim, cara, eu quero fazer história em quadrinhos, como é que eles fazem isso? Mas eu tenho que saber, eu tenho que saber. E aí foi a virada de chave. E eu acho que eu nunca senti, mas é meio fixação. Eu tenho várias cópias dessa. Pô, tem que vender algumas se acabar espaço, mas eu tenho. Não que eu tenho várias cópias da mesma impressão, mas eu tenho várias reimpressões, né, dela. Eu acho que eu sempre digo, não, dessa vez eu não vou cair nessa, eu não vou comprar. Eu vou lá, eu sou um verme e compro. Vamos pensar desse modo. Não me ocorre outra coisa, mas eu acho que nessa eu vou ter que mudar algum momento, mudar esse comportamento. Para quem quer encontrar o Daniel HDR, encontra onde? Como e seus agradecimentos finais? Bom, onde encontra? Tem as redes sociais, né? Instagram é @DanielHDR. Meu canal no YouTube, aqui no YouTube é @DanielHDRArt, com temudo. Esse período das cheias aí, eu parei de produzir os episódios do ArgCast.
as lives do Coleção Mais Pesquisa, que eu analiso essas publicações dos originais das páginas, mostrando as técnicas e tudo mais. As minhas lives desenhando e conversando com a audiência. Que são maravilhosas. São muito divertidas também. Lá. Muito divertidas. O canal tem um programa de apoiadores. Esses apoiadores, amo vocês. Vocês estiveram com a gente durante a pandemia também, sabe? Nos dando muita força. E tem também o ArgCast, que agora ele está integrado com o meu canal do YouTube, né? E o Dynamo Studio, que é a escola com plataforma híbrida. Nós temos as aulas online e as aulas presenciais, né? Você vai em dynamostudio.com.br. Temos uma loja de materiais, tanto de desenho quanto dos nossos cursos, como eu falei, então no formato híbrido. As nossas atividades presenciais, para você que é do Rio Grande do Sul ou quer conhecer o estúdio, estão aos poucos retomadas, né? Então está sendo uma retomada gradual, mas a gente parou de andar em círculos, nós estamos andando para frente e não deixando de chamar o apelo. Se você quer nos ajudar, quer conhecer essa jornada de reconstrução nossa, só ir também no nosso Instagram, @dynamostudio, e nos querendo ajudar a gente, né, para reconstruir a gibiteca, o jardim da escola, as outras salas de aula que também foram afetadas, a gente tem o nosso Pix, né, contato@dynamostudio.com.br. Sinta-se à vontade de ajudar, se quiser, né, e se puder. Tá? O fato de você nos acompanhar nessa jornada, mesmo que seja para nos dar um apoio, uma palavra de apoio que seja, já é muito importante para a gente agradece. E eu agradeço também o convite teu e da Nívia. Eu quero dizer que eu estou muito feliz por essa retomada de vocês. Eu me lembro que da outra vez que eu vim, eu não cheguei a visitar a sede. E quando eu falei a outra vez que eu vim, eu digo em 2014, que em 2023 você não ainda estava, né, esboçando a retomada da sede física aqui. E eu estou muito feliz com o que eu vi. E a gente, quando olha cada tijolinho, cada escolha de cor, cada acabamento da sala, a gente sabe que é uma extensão do nosso ambiente de trabalho. É assim como eu encaro o Dynamo. E eu sei que é assim como vocês encaram o Rascunho, então eu estou muito contente. Todas as vezes que eu encontro espaços educativos para arte, quando eu vejo meus amigos na Quanta, o Cristiano lá na Casa dos Quadrinhos, vocês aqui, o Lipe lá no Rio, eu fico muito contente. Que a gente mantém essa chamazinha acesa desse espaço coletivo de criação, e isso é uma cachaça maravilhosa, assim, sabe? Porque é muito gostoso poder desenhar junto com os teus amigos, ouvir o podcast, ouvir aquelas músicas que você gosta, puxar aquele quadrinho da prateleira assim, olha isso aqui que massa, sabe? Já trabalhei muito escutando você falar. Viu? Eu sei. Parecia que estávamos juntos. Sempre estaremos. Eu faço com você porque eu faço com o Jim Lee e o David Finch. Eu boto vocês para trabalhar para mim. Eu abro aqui, deixo vocês desenhando, igual trabalha aí para mim que eu quero estar aqui trabalhando, vendo você trabalhando. Sempre bom demais, sempre bom demais. Tecnologia ajuda muito nessas coisas, né? Bom demais. E foda-se a arte e inteligência artificial. Tá? Desculpa o palavrão. Muito obrigado. Quer botar bip, põe. Mas é isso. Beleza. Muito obrigado, Daniel. Pessoal, muito obrigado para você que participou desse episódio maravilhoso com esse meu amigo, professor, artista, pai incrível. Recomendo, você sabe que tem algum evento, alguma coisa, vai lá. Tenho certeza que você vai chegar, vai na mesa dele, vai ter uma energia incrível. Isso aí é sem dúvida. Sem medo de errar. Então, muito obrigado a todos. Eu quero deixar uma hashtagzinha aqui, sabe? Daniel HDR Happy. Daniel HDR Happy. Que é um cara feliz e alegre. Esse ele nunca vai poder perder. Ele já me ouviu triste. Já me ouviu triste. Então, ele sabe porque que ele está pedindo para ser a hashtag. Hashtag Happy. Muito obrigado a todos.
Não esqueça de dar aquele velho like, compartilhar. Você que tá no Spotify, venha ver o meu amigo, por favor. Venha se inscrever aqui no canal e ver meu amigo. Deixa o anúncio rolar. Se você não assina o YouTube Premium, deixa o anúncio rolar. Porque dá uns cascalhinhos, tá? Pois é. Grande abraço a todos. Até o próximo episódio do podcast Microfone Hiperativo. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, meu Valeu, irmão. meu brother. Muito obrigado. Obrigado. Velho. Tchau.